Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 153, de 180, Conceito de Salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, em sinonimia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória, ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos. Quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos. Mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos, com o apóstolo, que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição que muito vai elucidar o nosso conceito de salvação. Este é o título da lição, Conceito de Salvação. Porque naquela época de Jesus, os judeus, eles proferiam muito essa palavra, salvação, não é? O que eu devo fazer para conseguir o reino dos céus? Ou seja, salvação. E assim, esse conceito de salvação foi também adquirido pela Igreja Católica, como se fosse
uma outra coisa que nós vamos aqui novamente falar. E Paulo, ele falou o conceito correto de salvação, só que as pessoas não entenderam como ele falou, passaram a continuar entendendo o conceito antigo de salvação. Porque Paulo disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então ele está dizendo que esse dia agora, o tempo agora, e o dia é o dia da salvação. Isto é, começa uma nova etapa, não é? E Emmanuel começa a nos explicar. Ele diz uma palavra, sinonimia. Sinonimia significa sinônimo. Então vamos substituir essa palavra por sinônimo. Então ele fala, salvar, num sinônimo correto, não é divinizar. Então ele já diz que salvar não é sinônimo de você se tornar divino, se você tornar santo. Não é isso, isto não é salvar. Mas eles tinham esse conceito, os judeus da época. Então ele fala, salvar, no sinônimo correto, não é divinizar, não é projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória, ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Então Emmanuel já vai nos dizendo que não é nada disso. Salvar no conceito não é você se transformar da noite para o dia um santo. Não é você ter esse passaporte para ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é no sentido de estar ao lado do conhecimento de tudo o que Deus colocou no mundo. Agora ele vai dizer qual é o conceito de salvação. Ele diz assim, salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Olha o que ele disse de suma importância. Então, salvar no conceito que Emmanuel está nos explicando e também que Paulo disse, salvar não significa, não é, a sublimação de tornar-se um santo, e sim significa livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar-se. E o que é também importante é que depois disso, dessa salvação que você tem nesse momento, nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de conduzir e melhorar-se. Isto é, a vida continua e você tem que melhorar. Então, salvar é todos os dias. Quando você se livra de um perigo, que você pede aos mentores que te ajudem para sair daquela situação, e que você faz a sua parte, aí você tem que se melhorar também. Porque se simplesmente ficar pedindo, não é? Isso não resolve nada. Então você pede a sua intuição, você faz suas orações ao acordar, ao dormir, e se propõe a manter um dia tranquilo, sem querer fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, fazendo bem, não é? Então, você vai ser salvo em todas as situações que você precisar, seja livrar da ruína. A ruína seria o quê? Por exemplo, um problema financeiro, não é? O perigo, um perigo qualquer, para você se conservar no bem, para você se defender, para você se abrigar. Então, tudo isto são soluções que a gente pode pedir para o alto. É um conceito de salvar. Salvar daquele momento. Daquele momento. Não é salvar-se da vida eterna, se tornar um santo. Mas como se não bastasse, Emmanuel vai dizendo de outras formas também. Veja bem, ele diz assim, navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente
perigos novos. Então veja o que ele disse, é muito interessante. Então, se um navio está com problema de tempestades, não é? Ele está ali na iminência de ter um problema de naufragar, não é isso? Então, se a população começa a fazer oração, aquilo vem a favor deles. Então, aquela oração o salvou ali de um perigo iminente. Mas ele não está exonerado da viagem, ou seja, ele não está livre do que vem acontecer na continuação da viagem, no qual ele vai enfrentar naturalmente perigos novos. Perceberam? Da mesma forma, ele diz assim, uma outra parte, e doente salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. Então, da mesma forma, se você está doente, você pede ao seu mentor, aos bons espíritos que te ajudem naquela doença, que te ajude mais ainda a perceber o porquê daquela doença, não é? Que aquela doença, muitas vezes, nós aqui provocamos, vem para nós como um aviso. Então, a gente percebe e pede para que nós possamos ser intuídos do porquê da doença. E aí nós entramos em oração, nos pedindo para nos salvar, entre aspas, não é? E aí nós estamos pedindo para que nós sejamos salvos daquela doença. Mas, uma vez salvo dessa doença, não é? Não exime da pessoa a responsabilidade de ficar de qualquer jeito. Não, nós vamos ter que conduzir e melhorar da melhor forma possível. Como eu disse, a doença muitas vezes ele é um aviso para alguma coisa que nós estamos fazendo incorretamente. E, como se não bastasse, mais uma vez, Emmanuel ainda se reporta ao Evangelho de Jesus. Veja, o Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Então agora está dando o exemplo do Evangelho. Pedro, que todos sabemos, negou Jesus por 3 vezes, não é? Ele foi salvo. Ele foi salvo por quê? Porque ele foi salvo naquele momento. Naquele momento ele foi salvo. E depois ele foi impelido, ou seja, ele foi levado a sustentar-se em trabalho até o final das suas forças físicas. Então ele foi até o final. Ele não foi salvo naquele momento e ficou sem fazer nada, não é? Ele dá o exemplo também, Emmanuel, de Paulo de Tarso. Olha, Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Então Paulo, ele foi salvo naquele momento da estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, por que me persegues? E a luz foi tão intensa que cegou Paulo. Então é muito interessante, porque esse conceito de Paulo é realmente o conceito da salvação. Por quê? Porque naquele momento, ele que era um cruel defensor da lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente, ele acreditava que estava fazendo certo. Ele acreditava que estava fazendo certo. Mas quando Jesus apareceu para ele em plena luz, não é? E em voz, ele percebeu. Ali ele foi salvo. Ele foi salvo, a sua encarnação foi salva. Porque se naquele momento, mesmo assim, ele ainda continuasse, não é que poderia. Então ele não seria salvo. Ele ia passar amargando muito mais nas encarnações seguintes. Mas naquele momento ele foi salvo. Mas ele foi salvo, mas ele foi constrangido ao esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Então, ele foi a todo momento, ali ele estudou, ele divulgou o Evangelho de Jesus, levou pedrada diversas vezes em todas as cidades,
e chegou ao sacrifício final, que foi a morte. Não é? Continua dizendo, se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Então, se o seu coração chegou até a doutrina espírita, a salvação chegou até você. Agora, o simples fato de você ter conhecimento da doutrina espírita não vai adiantar muita coisa. É preciso que você pegue esses ensinamentos da doutrina e comece, então, a divulgar a doutrina, comece, então, a praticar a doutrina para com os outros, não é? Em todos os sentidos. Então você estará não só aprendendo, como exercitando a prática do Evangelho. Então, ele continua dizendo, não aquela, então, ou seja, a salvação não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criados como pessoas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Então, essa salvação que veio para nós hoje, ou veio há algum tempo, é a doutrina espírita. Mas ela não veio nos elevar, nos santificar. Isso acontece muitas vezes com as pessoas que ignoram o que é salvação. Então, quando você fala que é espírita, muitas vezes a pessoa que não é, ela te vê assim como se fosse um Chico Xavier, não é? Que foi uma criatura extremamente bondosa que passou na Terra. Então te vê como uma pessoa bondosa. E aí que está o equívoco. O Chico Xavier é uma pessoa. Você é uma pessoa. Eu sou outra pessoa. Então vai depender do esforço de cada um de nós. O título aqui de espírita não nos fará melhor de forma nenhuma. Não fará de forma nenhuma. Ser adepto da doutrina espírita não nos vai conferir, ao desencarnar, uma santidade. Não seremos recebidos no alto com uma banda tocando. Nada disso. Isto não existe. Não seremos recebidos por Chico Xavier, muito menos por outra entidade de luz. O que nós temos é a obrigação, que ele diz aqui, ó, acertar, retificar-nos, salvar no verdadeiro sentido, é o auxílio do alto, porque quando nós temos o auxílio do alto, nós estamos salvando. Mas esse auxílio é necessário que nós tenhamos a compreensão de nós percebermos, termos consciência de estar fazendo a sua parte. Porque quando nós elevamos ao alto um pedido, não ficar choramingando, como ele vai dizer daqui a pouco, mas sim um pedido para que nós possamos nos melhorar, para que a gente possa decifrar naquele momento da dor, não é? Qual é o caminho a ser ali seguido, o que nós temos que fazer. Porque se nós pedirmos, nós teremos essa ideia que virá do alto. Na conclusão, ele diz assim, sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras. Choramingueiras que ele quer se referir é quando você fica ali sendo um eterno pedichão, não é? Como nos foi ensinado na Igreja Católica há muitos anos atrás. Hoje já não se ensina mais. Eu cometi um pecado. Bom, então você vai rezar 50 Ave Maria e 50 Pai Nosso. Muito bem. Ali a gente falava aquelas palavras, nem sabia o que estava falando. Mas aí, resolveu o problema? Eu cometi aquele pecado, eu fui lá retificar aquele pecado, não é? Aquele erro cometido, eu fui lá
para quem eu cometi aquele erro, não é? E me desculpei, pedi perdão, eu tentei resolver para que aquela pessoa pudesse, não é? Ali voltar ao que era. Se eu fiz ele perder dinheiro, eu peguei, voltei e dei dinheiro para ele de volta, não é? Então Emmanuel diz assim: reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Então, Emmanuel diz que para que nós possamos reconhecer que o apóstolo Paulo estava certo, que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, que o sinônimo é corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, é agora. Então que nós tenhamos em mente que a salvação, ela não é a salvação da divinização, de nos transformarmos santos da noite para o dia. Não é nós passarmos a ter uma intimidade com Deus de uma hora para outra, até porque nós precisamos de muito conhecimento e que esse conhecimento ainda necessite de transformação para nós, para o nosso íntimo. Então, que nós tenhamos este conceito de salvação muito claro em nossas vidas, que é de pedir para que nós saiamos daquela situação que nós nos encontramos, não é? Como ele disse aqui anteriormente, não é? De um perigo, de uma ruína, ou então para que nós possamos conservar dessa forma, para nos defender de alguma coisa, para nos abrigar, para que nós tenhamos ali então aquela salvação naquele momento e que aquilo passe para nós de uma forma que nós possamos ver aonde erramos, se é que erramos, onde erramos e onde poderemos consertar. E que a vida é sempre assim. Se nós olharmos a vida de Chico Xavier, até o último momento ele foi constrangido. Não houve pausa, não houve trégua para ele, em todos os sentidos. Muito obrigado por ter me ouvido, muito obrigado por me ajudar aqui a estudar essa lição e, ao mesmo tempo, espero que tenha servido para você. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus. Que Jesus nos abençoe.